Muito bem, pessoal. Vamos para a última parte da nossa aula de cálculo de volume e sólidos de revolução. E agora vamos ao nosso último caso, que é aquele que nós vamos fazer a rotação de uma região em relação a uma reta paralela ao eixo X. E a gente vai usar o conceito de volume por discos. Já vamos falar sobre isso. Vamos dar uma olhadinha na figura aqui, ó. Aqui nós temos um perfil através de uma função. E vocês notem que a região ela não vai da função até o eixo X, ela para aqui no meio do caminho. E justamente nessa reta aqui, ó, onde o perfil passa, é onde vai haver a rotação do nosso perfil. Então, os casos anteriores, o perfil sempre girava em relação ao eixo X ou em relação até o eixo Y. Aqui não, ele vai girar fora do eixo, numa reta paralela ao eixo X, que é essa que a gente está vendo aqui, a reta L. Se fosse uma reta paralela ao eixo Y, o raciocínio seria o mesmo, só que a gente ia isolar na função o x e o procedimento igual a gente fez nos outros casos. Tá? Então, entendendo aqui essa rotação numa reta paralela ao eixo x, o raciocínio é análogo ao eixo y. E por que eu estou falando que é volume por disco? Porque vejam só, pessoal, se a gente vai gerar esse perfil aqui em relação a essa linha, qual é a figura que vai gerar aqui? A gente já viu, ó, vai dar uma figura em formato de um sino maciço, igual no exemplo que a gente fez antes. Por que não é arruela? Porque não vai ficar um espaço, né? Não vai ficar um espaço entre a linha de rotação e o perfil. E não tem uma outra função aqui delimitando esse perfil. Ok? Então, o eixo de rotação não é mais o eixo X, é a reta y igual a L. Numa situação prática, de um exercício, o valor de L a gente conhece, ele vai ser um número, né? Então, se fosse L igual a 5, essa reta aqui, né, estaria passando justamente no 5. Bom, como não vai formar um vazio aqui na rotação, não vai ter arruela, vai ser um disco, como é que a gente vai calcular a área desse disco? É o tradicional πr ao quadrado, certo? Só que nós temos a área do disco, que é chamada de AX, que é a área da seção transversal depois que formar o sino. Então vai ser π. O detalhe agora que o r não é simplesmente a função, o valor do y. Porque se vocês olharem na figura, o valor do y desse ponto, né, ele parte daqui do eixo x. Ó. Então, o raio aqui, ó, desse ponto que vai girar é o valor de y que parte daqui e vai até lá em cima, que é gerado pela função f de x, ó, é o y da função e de x, menos essa medida aqui embaixo. Então, o raio verdadeiro aqui que vai girar, ó, o raio verdadeiro, é o comprimento daqui até o eixo x, que é o valor do y desse ponto, né, que vai ser pego aqui em cima, menos o valor de L, que é essa distância. Então, esse comprimento todo que eu estou mostrando aqui, ó, menos essa distância que é L, vai dar aquele raio. Então, o raio mesmo, ó, é o valor de y, menos o espaço aqui onde vai rodar. E aí é o quadrado, porque raio é quadrado. Então, essa é a compensação que a gente vai ter que fazer quando a linha, o eixo de rotação, não está em cima do eixo x. Certo? Porque o raio aqui do disco, né, não é o valor de y, o valor de y vira aqui, ó. O raio é só essa medida aqui, porque o eixo de rotação aqui está. Tá vendo aqui a medida do raio? Então, a gente tem que fazer essa compensação. Beleza? Então, ó, volume para calcular, a fórmula para calcular o volume de um sólido, né? Área da seção transversal, só que agora a gente vai ter que perceber que a seção transversal é um disco, mas eu tenho que fazer uma compensação no raio porque ele está girando num eixo que não é o eixo x. Então aqui está, ó, né? Raio quadrado. O π pode vir para fora, como todos os outros casos, e aí está a fórmula para calcular o volume de um sólido que gira deslocado do eixo x. Tá? Então tem essa formazinha para compensar aqui o deslocamento. Certo? Muito bem. Vamos fazer o exemplo então para ver como é que fica a aplicação dessa formulazinha. Olha nosso quinto e último exemplo. Determine o volume do sólido gerado quando a região R entre o gráfico dessa função de segundo grau e o eixo x é rotacionada em torno da reta y menos 1. Só que essa reta está aqui embaixo, pessoal. Vejam só. Para o intervalo de 0 a 2. Opa, já temos o desenho pronto aqui para ajudar, né?
Então, olha só, essa curva aqui é a função f de x, vai ser do 0 até o 2. Então, do 0 até o 2. Então, essa é a região que está aqui. Beleza. Só que agora, o eixo de rotação é esse que está aqui embaixo. Ó. E aí, quando a gente rodar esse perfil que está aqui, vai ficar um espaço entre o perfil e o eixo de rotação. E a figura que vai dar é essa que vocês estão vendo aqui do lado. Ó. Ela vai ter, como tem esse espaço aqui, né, vai ficar um furo aqui, passante, e a figura que nós temos aqui é tipo um flange, né? Tá? Tipo um flange. Então, o exemplo que a gente acabou de ver para deduzir era o exemplo que usava disco. Como aqui o eixo está distante, né, do perfil, nós vamos usar aqui o conceito de arruela, tá vendo? Porque se eu fizer um corte aqui, a seção transversal tem uma passagem, tem um espaço no meio. Então, ele gera uma arruela, certo? E não um disco. Pode chamar de anel também, se preferir, né? Mas uma arruela, ok? Mas o raciocínio é o mesmo, a gente vai escrever a fórmula aqui baseado no que a gente acabou de ver. Vejam só, a resolução, então. Essa aqui é a forma que a gente usa para calcular o volume usando o conceito de arruela, certo? Porque tem que compensar aqui, né, o raio do perfil e o raio do espaço que vai ficar, que é o raio do furo. Então, aqui está, ó, certo? Muito bem. Qual que é a função da parte de cima? É x ao quadrado. Aqui está. Por que que agora tem o mais 1? Porque o raio da função x ao quadrado, ele parte daqui, ó. Mas o centro de rotação agora é aqui. Então, o raio é a distância do y, do f de x, né? O y da função f de x, que até foi destacado aqui, que é x ao quadrado, mais essa distância. No exemplo que a gente deduziu, é a menos, para descontar. Então, se tu usar o menos aqui com esse menos que está aqui, fica mais. Mas você pode interpretar assim também. O raio é uma distância, então é o f de x mais essa distância aqui que é 1. Olha lá, ó. Tá vendo? Pelas duas maneiras vai ficar mais 1, tá? Considerando a distância e considerando que é o menos, é o desconto ao raio menos, menos com menos 1, mais 1, certo? Menos, agora olha só, qual que é a outra função, né, do perfil? Só que agora, desculpe, qual que é a outra função da arruela? É essa que está aqui, ó, o raio menor, né, que é 1, tá vendo? Raiozinho menor que 1, que é a distância daqui até o raiozinho que está ali, ó, que é essa distância que está aqui, que é 1, certo? Raio externo, raio interno. Só tem que fazer essa compensação, né? Porque o ponto de partida é no eixo de rotação, tá? De novo, olha só, o raio aqui interno é 1, pode ver a distância que é 1, raio menor, e o raio maior é 1 mais o y do perfil. 1 mais o y do perfil, que é x ao quadrado. Está lá o y do perfil, né? X ao quadrado. Certo? Então, para montar isso aqui tem um pouquinho mais de cuidado. O desenho aqui está ajudando, está bem feitinho. Ó, e a parte mais difícil a gente já fez. Agora é só fazer o quê? Abrir esse produto notável, o quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado segundo. E aqui ficou menos 1 ao quadrado 1. 1 com menos 1 aqui, vai ficar 0. Vai ficar uma funçãozinha polinomial, é fácil de integrar. Certo? X ao quadrado integrando x na quinta sobre 5. X na quarta, né? Desculpe, x na quarta integrando x na quinta sobre 5. X ao quadrado, x ao cubo sobre 3, já tinha o 2 ali na frente. De 0 até 2, ó, de 0 até 2. Aplicando agora o teorema fundamental do cálculo, substituímos o 2 primeiro. 2 na quinta, 32, permanece o 5 embaixo. 2 na terceira, 8. 8 vezes 2, 16. Menos, quando eu colocar o 0 aqui e o 0 aqui, ele zera os dois e fica só 0, então não vai interferir. Juntando esses dois aqui e multiplicando por π, teremos 176 π sobre 15. Então, o volume do sólido de revolução dessa região que aqui está, se a gente dividir aqui para ter uma ideia, né, dividir o 176 por 15 e multiplicar pelo π, aproximadamente 314, nós temos esse volume aí, ó, que é aproximadamente, né, estamos arredondando, 36,86 unidades de volume. De novo, pessoal, aqui nós calculamos com a fórmula
para calcular o volume de arruelas, porque vejam só, quando essa região girar em relação a esse eixo aqui, vai ficar um espaço. Então, a área da seção transversal, essa figura que vocês estão vendo aqui, é uma arruela. E na hora de colocar as funções, eu tenho que considerar que as funções partem do eixo x. Só que agora ela está girando aqui no eixo y menos 1. Então, eu tenho que fazer uma compensação no raio. Tá? É o y mais 1 que está aqui. Olha lá. Ó. E o outro é o próprio 1, que é essa distância que está aqui, que é o raio menor. Lembrando do conceito que a gente viu antes. Então, montou aqui a função, o resto já é um procedimento mais mecânico. Legal? Muito bem, pessoal. Se for necessário, revise os vídeos anteriores, dê uma olhadinha na teoria e estude o assunto, o quanto for possível. Faça os exercícios e procure tirar suas dúvidas. Bom estudo a todos e a gente se vê em breve. Valeu!